e boa noite! Mais uma terça-feira linda. Que terça-feira maravilhosa, gente. Eu amo tanto as terças-feiras que eu venho aqui para conversar um pouquinho com vocês, para passar um pouquinho daquilo que a gente tem no na nossa mente, no nosso coração, para passar, para trocar energia, para trocar conhecimento. Isso é muito, muito, muito bom. Então eu tô aqui hoje pra gente conversar um pouquinho a respeito de prosperidade. Será que prosperidade é pecado? Será que Deus realmente não vai salvar as pessoas que têm bens materiais? Será que os ricos não vão pro céu? Será que realmente dinheiro é sujo? Será que se você buscar por uma prosperidade que eu entendo como sendo algo muito mais amplo do que somente bens materiais, valores materiais, porque as pessoas, quando a gente fala em prosperidade, a maioria delas entende que você está falando de bens materiais, que você está falando de dinheiro, te chama de filho de Mamon, fala um monte de coisa. Eu esses dias acabei fazendo um comentário em um post onde a pessoa dizia a respeito disso, né? Que só faltou falar que prosperidade era pecado, mas enfim. E as pessoas me chamaram até de filha de Mamon, que meu Deus é o dinheiro. E eu não consegui entender até esse momento o motivo disso. Porque para mim a prosperidade é algo tão superior, é tão acima de todas as situações, é o reconhecimento da sua natureza de filho, do Deus perfeito que criou tudo, o céu, a terra, e de que você é o filho desse Deus que tudo é, que tudo pode, que tudo criou, que tudo fez e que deixou para você, para ser governante. Então eu não sei se você sabe que você é governante e você foi feito. Esse comentário tá dando o que falar, né, Guilherme? Guilherme tem acompanhado lá. Tá dando o que falar, Guilherme. Tá dando o que falar. Tem gente que disse que eu sou filha de Mamon. Tem gente que disse que eu sou uma pessoa arrogante, sem me conhecer. Só porque eu disse qual é o motivo de as pessoas terem essa crença tão limitada e tão limitante, essa mentalidade de escassez, que o meu Deus era muito maior que isso, e que eu me sentia próspera em todas as áreas da minha vida, e que o Deus que eu conheço não é um Deus que castiga e nem que deixa as pessoas passarem necessidade, fome, frio, até porque ele disse que se mesmo as aves que não trabalham, se mesmo os lírios do campo que não tecem, tem roupa maravilhosa, mais bonitas e mais preciosas que a de Salomão, por que eu, que sou a filha, que fui feita para governar? Porque se você pegar em Gênesis 1:26, é isso que vai dizer: criou Deus o homem, façamos o Deus a nossa imagem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para governar e dar ordem para tudo aquilo que ele criou. Então, como é que você não vai ser uma pessoa próspera se você foi criado por Deus, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo juntos? O Verbo se juntou com o Pai e o Espírito para que pudesse formar você, para que você pudesse governar de acordo com Gênesis 1:26 sobre tudo o que há nessa terra. Mas aí a pessoa tem aquela pequenez de achar que ser próspero é somente falar a respeito de dinheiro. E dinheiro, bens materiais são consequências. E tudo que você vai fazer nessa vida, você precisa ter essa prosperidade em todos os sentidos da sua vida. É algo lato sensu, é um senso do maior, é um senso que transcende só o bem material. Isso daí é o menor, porque ele não é o meio para você chegar a um resultado. Ele não é o seu fim. Ele faz com que você potencialize tudo aquilo que você sonha, planeja e tem determinado para a sua vida. Mas eu quero chamar aqui uma pessoa para hoje a gente falar a respeito disso, que é uma pessoa que eu tenho muita consideração. Também um colega de profissão, um advogado, que também faz parte desse meu caminhar aí com algumas pessoas para que a gente possa, entre nós, nos conectarmos e conhecer um pouco mais de tudo aquilo
que a gente pretende para nossa vida, trocando experiência. Deixa eu colocar aqui. Jardel. Oi, Jardel, você tá por aqui? Eu não tô conseguindo te adicionar aqui. Você pode me chamar? Eu não estou conseguindo te adicionar. Olá, boa noite, Rafael. Boa noite, Jorge, Vitor, Odair, Vitor. Boa noite, Guilherme. Boa noite para todo mundo. Então, eu queria que vocês já começassem aí a falar comigo a respeito disso. Tá, então pode me chamar que eu te aceito aqui, porque eu não está aparecendo aqui para mim. Ah, já pensar um pouquinho a respeito dessa situação que eu achei assim um pouco demais, sabe? Assim, onde as pessoas, olá, Boa noite, minha amiga. Estamos ao vivo, que bacana. é Legal. isso, doutor. E eu te chamei para você conversar comigo. Eu acho que está dando microfonia. Ah, só um minutinho que enquanto a doutora faz as apresentações, eu deixo desligado o microfone, tá? E aí vice-versa quando a gente for conversar. Perfeito? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Pode fazer sua apresentação, Jardel, por favor. Maravilha, então, doutora. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estarmos juntos, né, compartilhando aí desse conhecimento, compartilhando dessa jornada com essa galera incrível, né, que tem nos fortalecido, que tem nos acompanhado. A cada dia mais, doutora, esse movimento tem crescido e inclusive até com algumas mensagens que temos recebidos aí, tanto no WhatsApp quanto no inbox aqui do Instagram, que nos motiva a cada dia mais continuar na estrada, a cada dia mais trazermos temas diferenciados que de fato vai ao encontro daquela mensagem que a doutora até começou a explicar aqui no início, né, que é a mensagem do reino, que é a mensagem do crescimento, que é a mensagem da prosperidade. E a prosperidade, ela é de forma natural, né? E nós outros, por muitas das vezes, acabamos não entendendo. Somos aqui, pessoal, mártires, né, da mesma Têmis, porque somos companheiros e colegas de profissão. Nos encontramos nas trincheiras da vida, né, na busca pelo algo maior, na busca pelo propósito e pelo sentido da vida. Encontrei a doutora Elsie, que nossa é palestrante, é mentora de mulheres, advogada, escritora. Então, assim, os substantivos, né, são infindáveis e parabéns pela caminhada, tá, doutora? Eu sinto muito honrado, muito lisonjeado em conhecê-la e agora nessa parceria em busca da mensagem do reino, é óbvio que vamos alinhar, né, aí nossos caminhos, nossos propósitos e levar para as pessoas uma verdadeira transformação e levar para as pessoas aquilo que queimava talvez ali no âmbito individual, nos nossos corações, nas nossas mentes, né, mas que de fato hoje conseguimos através desse movimento que eu apelidei carinhosamente, né, que é o movimento do destravar digital, né, que a gente consiga alcançar pessoas, que consigam engajar pessoas, que consigamos levar essa mensagem educativa, essa mensagem que transforma, né? Não é só, a gente sempre fala, né? Não é só de melhoria, não é só de uma mensagem positiva, né? De psicologia positiva, uma mensagem motivacional, mas algo que verdadeiramente transforma a vida das pessoas, como transformou a nossa, através do método, da aplicação do K3, do conhecimento dessa, sabe, dessa galera alto nível, alta frequência, que consegue de fato elevar a mensagem do reino para que toque e transforme a vida de cada um. Muito honrado, muito agradecido de estar aqui e espero poder contribuir aí nessa jornada. Nossa, isso foi uma apresentação digna de uma pessoa como você realmente. Eu gosto muito das tuas lives. Você traz profundidade aos assuntos que são colocados aqui para a gente conseguir passar para as outras pessoas. Mas a questão aqui do tema hoje é sobre prosperidade. Será que prosperidade é pecado? Eu estava contando aqui que eu acabei fazendo um comentário de um rapaz que eu gosto muito de ouvir,
ele fala a respeito da palavra, ele traz a palavra, e acabou que eu fiz um comentário, né? Ele falando que é mais fácil o camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico ir para o céu, que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, as pessoas falando ali que realmente, que as pessoas não querem fazer essa prosperidade, que não, isso aí tudo é balela, que ninguém precisa ficar atrás disso. E aí eu fui e dei a minha opinião, falando que o Deus que eu aprendi a seguir, que eu aprendi a honrar, é aquele Deus que tudo criou, que tudo formou, que tudo fez com uma palavra. Com uma palavra. E quando ele foi me fazer, eles foram em 3. Né? Façamos, né? A todo mundo ele deu ordem. Faça-se o mar, faça-se o céu, faça-se a terra, faça os peixes, os animais. Mas quando ele foi fazer o homem, ele falou façamos. Quando ele falou façamos, significa que era a Trindade, que é o que a gente interpreta disso, que é o Pai, o Filho e o Espírito. O verbo que veio para junto daquele que já dizia a palavra para que tudo fosse formado e nos formou com as próprias mãos. E depois ele disse que aquele homem que era a imagem e semelhança, feito à imagem e semelhança dos 3 que o criaram, eles seriam as pessoas que iriam governar sobre tudo. E colocou Adão e Eva naquele paraíso maravilhoso para governar sobre tudo que ele criou. Então, Adão e Eva eles já começaram em um local próspero. O grande problema das pessoas é que elas acreditam que ter prosperidade, ser próspero, significa falar em dinheiro. E dinheiro é só uma consequência daquilo que você tem, no meu entender. Daquele relacionamento, daquela conexão que você tem com o divino, da conexão, do relacionamento, da estrutura que você fez, da tua vida, da tua casa. E as pessoas que não conseguem ter esse relacionamento, por muitas das vezes elas ficam com a mentalidade de escassez, de que como elas não deram certo em nada, elas também não dão certo na questão de bens materiais, que é a consequência do tudo que ela já vem. Do tudo que ela já vem. Então, tudo é uma consequência, uma da outra. É uma escala, é tudo escalonado. Você se conheceu, você se fez bem, você está bem, está posicionado, então você consegue posicionar e se relacionar com as pessoas ao seu redor. Porque você primeiro se relacionou fez uma conexão vertical. E fazendo essa conexão vertical, você fez a conexão aqui agora com as pessoas que estão do seu lado. E por isso, você consegue exponencializar a tua profissão, a tua família. Você consegue exponencializar suas ideias. Você consegue exponencializar o seu autoconhecimento, o seu autogoverno. Você quer entender, você quer conhecer para poder transbordar. E é isso que te faz uma pessoa próspera. Tudo isso é um conjunto de situações. E eu, por muitas vezes, ali naqueles comentários, eu vou falar para você que foram mais de 300 pessoas que me mandaram mensagem, algumas me xingando até de filha de mamão, mas tudo bem. Tá tudo bem. Dizendo que Paulo era pobre, que Jesus era pobre, que eu tenho que ver, que eu não posso ajuntar. Mas ninguém está falando de juntar, gente. A gente está falando só de prosperidade. São duas coisas absolutamente diferentes. Então eu quero que você traga essa ideia aqui pra gente do que é que você entende como prosperidade e o que é que você responderia se eu estivesse dito ali, feito esse comentário e você tivesse visto. O que é que você responderia? Caracas, que profundidade, minha amiga, que profundidade. E muitas das vezes, assim, ó, somos criticados, apedrejados por falta de conhecimento, né? Inclusive é uma mensagem cristã, né, das Sagradas Escrituras que o diz, né? Meu povo carece por falta de conhecimento. Então, primeiramente, tenhamos que entender, nós outros, o que vem a ser conhecimento, o que vem a ser sabedoria, o que vem a ser prosperidade, o que vem a ser riqueza, o que vem a ser sucesso, o que vem a ser felicidade, o que vem a ser alegria. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra, embora todas juntas
fazem parte do balaio, né, de uma piscina, né, da prosperidade humana, por assim dizer. É óbvio que se nós outros formos observar, né, a crescente, como fomos educados, o marco cultural arraigado em em nossos ombros, é óbvio que o tempo inteiro somos, né, rechaçados por escatologias que muitas das vezes ou não leva a caminho nenhum ou não ao fim que se destina. A nossa origem é óbvio que ela é uma origem de base, então aqui temos o local de fala, que tenhamos que entender. A grande massa mundial, né, aí não fazendo um corte só do Brasil, são de um pessoal menos abastado, é óbvio, só a gente vê, né, enfim, as classes dominantes e os dominados. E é óbvio, é muito bacana você ter um curso de discurso metodologicamente teológico, muitas das vezes, no qual você tem uma minoria que tem conhecimento, que literalmente passa o trator por cima da maioria que nada sabe. Então aqui a gente hoje, de fato, pessoal, vamos abrir os nossos corações para entender, vamos abrir as nossas mentes e, óbvio, estamos aptos a receber pedradas também. Porque hoje, caríssima, quando nós tomamos uma decisão na vida, enfim, de defender uma bandeira, um tema, fazer um trabalho que diferencia da manada, que distancia nós do status quo, é óbvio que não vai ser algo simples, é óbvio que não vai ser algo fácil e muito menos compreensível no momento de fala. Então vamos lá. O que é conhecimento? Eu quero agora que vocês que estão acompanhando a live aqui, né, a gente joga essa batatinha assando aí na mão de vocês, me diz o que é conhecimento, o que é sabedoria? Qual que é a diferença de ambos? Conhecimento tem a ver com inteligência? Tem a ver com sabedoria? Um faz parte do outro? Qual que é maior? Né? Qual que é a aplicabilidade prática? Ana, obrigada por nos acompanhar, minha amiga. E aí já vai aproveitando a deixa aí, já pega o gancho e bora compartilhar, claro, a live aí com os colegas e respondendo as perguntas. Qual que é a diferença de conhecimento e sabedoria? Alguém sabe dizer? Comenta aí. Tem uma Na aqui, ó, minha... o Jorge ele diz Sim. assim, ó, a famosa diferença de valor versus riqueza são distintos. É que as pessoas estão tão acostumadas a irem atrás do quanto custa, né? Quanto custa? Qual o preço? Que elas se esquecem que quem tem mais valor, quem agregou mais valor a um determinado bem ou serviço que é prestado, é a pessoa que vai cobrar mais caro. Então, por que você tem em todas as profissões, em todos os bens, você tem valores, você tem preços diferentes? Porque um é apenas um objeto, é apenas um óculos. Agora, o outro, por que ele é um pouco mais caro? Por que o preço dele é maior? Porque ele tem valor agregado. Ele tem valor agregado. Então, quando você esquece dessa diferença de valor e riqueza, que preço nada tem a ver com valor, para você ser próspero é algo muito distante, porque só diz respeito a dinheiro, a preço. Agora, quando você entende que ser próspero tem mais a ver com qual o valor que você tem, o que você vai fazer? Você vai pegar tudo aquilo que é valoroso em você e vai multiplicar e vai transferir e transbordar isso para outras pessoas. Então, essa briga mental, porque isso é uma briga mental, para mim, a prosperidade tem mais a ver com emoção do que até com qualquer outra situação. Você pega Judas. Judas, pelo que a gente lê, ele, quando você fala assim, quem foi o maior traidor da história? Ninguém vai falar de outra pessoa que não seja Judas. Que ele seria o maior traidor da história. Quantas vezes Judas, você sabe que Judas errou durante todo o período que ele andou com Jesus? Uma vez. Será que foi por causa de dinheiro?
Será que foi por causa do dinheiro? Porque depois que os soldados levaram Jesus, o que ele fez? Ele jogou de volta o dinheiro. E uma outra coisa, Judas, ele era o tesoureiro de Jesus, porque diz as escrituras que ele andava, que ele era o guardião da bolsa. E Jesus recebia altos bens, não eram nem dinheiro, gente. Existiam algumas mulheres que eram muito abastadas e que entregavam para o ministério de Jesus os seus próprios bens, que é muito maior do que dinheiro. Então Judas tinha ao seu lado a bolsa, que ele carregava todo o valor. Então, se fosse por dinheiro, também conta que ele tirava, algumas vezes ele se apropriava. Então, do dinheiro por dinheiro, ele estava ali ao lado do dinheiro o tempo todo. Então, ele achou que quando ele entregasse, que os soldados levassem, que a emoção dele, que aquilo que ele estava doendo, que era ter que ser governado por Roma, fosse desaparecer, que Cristo iria tomar posse do reino, iria se transformar em tomar o reinado de Roma, iria acabar com todos os romanos e os judeus iriam assumir. Quando ele viu que não era isso que ia acontecer, o que ele fez? Ele se matou. Então não era o dinheiro. Então, dinheiro para mim, prosperidade para mim, você consegue ser próspero ou não, você consegue lidar bem com dinheiro ou não, fazer dele seu senhor. Porque quando fala que o dinheiro é o mal, ele é a raiz de todo o mal, não fala o dinheiro, fala o amor ao dinheiro. São coisas diferentes. Então, essa percepção de você entender o que realmente é valor e o que realmente é preço, e aonde você tem realmente que trazer o seu conhecimento, que você tem que trazer para isso, naquilo que você tem de valor dentro de você, para poder ser multiplicado, aí você explode a tampa da sua panela, ninguém mais te segura. E como você disse aqui, ó, vamos ver se alguém falou aqui qual é a diferença de conhecimento e sabedoria. Vamos ver se alguém disse aqui, ó. Acho que tá todo mundo aqui esperando que você responda, hein, Jardel? Tá esperando aí. Então vamos responder para todo mundo e vocês dão um ok aí se vocês estão... Tá fazendo sentido para vocês o que a gente está trazendo aqui nessa live hoje para falar a respeito de prosperidade. Então, qual é a diferença, Jardel? Traz aqui, eu falei a respeito de valor e preço. Seria interessante você trazer sobre conhecimento e sabedoria. Pessoal, não fiquem acanhados, tá? Não fiquem envergonhados. É óbvio que aqui é um aprendizado em conjunto para nós também, né? Então, de fato, não tem verdades absolutas. E esse movimento do destravar digital, ele é exatamente por conta disso, em prol dessas verdades absolutas, em prol, sabe, das fake news que se alastra na internet. Então, nós, com uma mensagem diferente, com algo que transforma. Poxa, se às vezes aquele conhecimento, mais ou menos, aquelas caras e bocas e crachás que aparecem todas as horas no nosso Instagram, no Facebook, nas redes sociais, quem acompanha aí há mais tempo, é óbvio que pensemos, né? Se do outro lado prolifera a mensagem ruim, por que não a gente levar uma mensagem que transforma? Mas fazendo um corte aqui, tá? A diferença, pelo menos no meu humilde conhecimento, né? Na minha humilde concepção. Tem uma resposta aí, ó. Tem uma resposta. Opa, vamos lá. Estou eu e minha esposa assistindo a live. O Jorge está dizendo, Jorge Pereira. Ela comentou que conhecimento é a informação que adquirimos e sabedoria é o que aplicamos. Perfeito. Perfeito. Apesar que, salvo me engano, o Jorge era quem estava também nas mentorias, né? Então, obviamente, ele é suspeito porque ele já tem assim uma base filosófica, né, acrescida. Mas de fato, pessoal, é isso mesmo. Conhecimento é todo aquele estudo técnico, é o que está nos livros, é aquilo que nós absorvemos das informações que tiramos aí de artigos, livros, leituras, conversas, né, mentorias, no caso, aprendizado com os nossos professores. Isso é conhecimento. Quando nós pegamos esse conhecimento, transformamos em compreensão e entendimento e aplicamos de forma prática na vida, isso é sabedoria. Até porque
Nem tudo que é conhecimento é sabedoria e nem tudo que é sabedoria é conhecimento. Se assim o fosse, eu vou dar um exemplo aqui bastante contundente, né? Qualquer um, sem deixar de ser qualquer um, tá? Leria a Escritura Sagrada e estava no reino dos céus. Porque se é só o conhecimento que nos aprova, é óbvio que esse corte seria muito bem sintetizado. Então, assim, o Jorge, né, e a esposa, ele fez essa sintetização do conhecimento e é exatamente isso. Agora, a próxima pergunta é: qual a diferença entre sucesso e riqueza? Receba essa, durma com esse barulho. Vamos continuar e vocês nos respondam aí. Agora tem outros aqui. Conhecimento, o Luciano Santos está dizendo. Conhecimento é técnico e sabedoria é vivência e experiência humana. Conhecimento a gente adquire pela vida inteira. Meu pai, ele diz, meu irmão está aqui na live. Meu pai, ele dizia assim que a gente que aprende com os erros, próprios erros, nós somos inteligentes, né? Mas quem aprende com os erros dos outros é sábio. Então tá aí a diferença entre você ter conhecimento e ser sábio. Porque quantas pessoas você não conhece que têm faculdade, mestrado, doutorado e não são pessoas sábias, são pessoas que não conseguem trazer tudo aquilo que elas aprenderam de uma forma cognitiva para o mundo onde elas estão para serem aplicados em coisas que podem gerar benefícios, bem-estar, que possa gerar algo maior para todas as pessoas que estão à nossa volta. Boa noite, Marco. Marco é sensacional. Faz umas lives maravilhosas também, Marco Caran. Tive muito prazer em conhecê-lo também, em eventos. Maravilhoso, Marco. Então, quando você tem sabedoria, significa que você tem para toda a sua vida. A sabedoria, ela não é pontual. O conhecimento é pontual, é para determinada situação. Então, se você é médico, você vai estudar aquelas matérias e tudo aquilo que diz respeito à sua formação profissional. Agora, quando você é um médico sábio, você vai além de tudo aquilo e vai aplicar realmente o que você estudou, trouxe para a tua realidade e que você colocou em prol de todas as pessoas que você vai estar ao lado. Porque um médico sábio hoje, ele faz uma medicina integrativa. Ele não vai mais só no machucado da pessoa. Ele não vai mais só ali. Ele não vai mais só na dor que você tem de cabeça ou alguma dor que você está sentindo. Ele vai além. Ele vai te perguntar, ele vai tentar fazer perguntas para você que você responda de forma que ele encontre a raiz daquilo. Porque talvez aquilo não tenha uma raiz física. Aquilo talvez tenha uma raiz diferenciada, que possa ser uma raiz mental, uma raiz espiritual. Então hoje tudo é neuro. Tudo é neuro. É neuromarketing, é neurociência, é neuromentoria, tudo é neuro, tudo tem a ver com a mente. A própria palavra de Deus, há mais de 2000 anos atrás, já dizia isso, que você só se transforma quando você transforma a sua mente, a sua mentalidade, quando você não fica preso a crenças limitantes, a pessoas que te colocam em correntes para que elas possam te puxar cada vez que você tentar ter conhecimentos além daquilo que ela quer que você tenha. Então, sabedoria é isso. É sempre você questionar, porque a sabedoria vai para sempre. O conhecimento, ele é pontual. Eu comecei a vir para a internet, eu sou advogada. Eu nunca tive uma preocupação de aprender a me vestir. Eu sei me vestir, mas não sei adequadamente com o que combina comigo. Eu não sabia fazer uma maquiagem. Então, eu tive que ir procurar alguém que sabia para poder me ensinar. Então, pontualmente, eu preciso daquilo. Eu preciso daquilo. Então, eu aprendi, aplico naquele momento. Então, isso é o seu conhecimento. A sua sabedoria você aplica em todos os momentos. São situações que você usa
para transformar vidas, para transformar uma situação que você ou que outra pessoa está passando. Então a sabedoria, ela é algo que vai ficar inerente a você e que você vai saber moldá-la e adaptá-la a cada momento e a cada situação que a pessoa está ali passando. Agora vamos ver aqui se a gente tem mais respostas. Cuidar da doença, cuidar da saúde. Olha que o Marco falou. Cuidar da saúde e não da doença. Olha que coisa linda. Isso é porque expande. O Marco já tem essa prosperidade mental. Ele tem essa prosperidade mental. Então, ele consegue discernir coisas que a gente está falando, ou que ouve na internet, já consegue trazer para o seu mundo. Por quê? Porque está se dedicando a se tornar um próspero mental. E não só um obeso de conhecimento. Porque tem gente que só conhece, engorda, fica obeso de conhecimento, obeso de um monte de coisa, de pessoas que pensam diferentes. Ai, não, vou sair daqui hoje, tá tudo legal. Não, amanhã eu já vou aplicar na minha vida. Aí vai lá, não vai. Não, acho que eu preciso fazer mais um curso, porque eu preciso aprender disso. Aí você vai lá de novo, foi, se manifestou, e deu, e vai, e desbloqueou, e vamos, e isso e aquilo. Aí no outro dia, não vai. Porque não quer aplicar. Acha sempre que está faltando alguma coisa. Acha sempre que está faltando. Na verdade, caríssima, assim, ó, esses são bloqueios, né? Crenças limitantes no qual te insere muitas das vezes dentro de um balaio, por assim dizer, dentro de um horizonte muito estreito, no qual você precisa estar sempre alimentando o seu cérebro preguiçoso como para que você se sinta confortável, te dar aquela margem de conforto. Mas, na verdade, a verdadeira sabedoria é estar no desconforto o tempo inteiro, é buscar os desafios o tempo inteiro, né? E, de fato, entendendo que a prosperidade, né, é pecado ou não? O que você acha? Prosperidade para nós é crescimento, é expandir, é conectar, é relacionamento. E aí eu te pergunto, como que a prosperidade, que é algo bom, que é uma virtude, né, inclusive humana, né, vamos considerar que é algo ruim, porque pecado enfim, como se diz, é desobediência, é infringir algum ditame moral ou legal, por assim dizer, né? Pecado é errar o alvo, é deixar de fazer o que você sabe que tem que fazer. Então, não podemos considerar a prosperidade como algo que seja ruim, como algo que seja pecado, como se fosse uma ofensa. E muitas das vezes, isso de forma intencional ou não, você ser favorável ou hastear uma bandeira de defesa da mediocridade, da pobreza, da resignação. É óbvio, pessoal, que aqui a gente não está falando daqueles cortes, sabe, do pessoal que é de rua, enfim, que às vezes está numa situação de miserabilidade e vulnerabilidade absoluta. Mas assim, cara, quem tem um teto para ficar embaixo, quem tem o feijão e o arroz para se alimentar, né, quem tem um mínimo de condições para se vestir, você pode com certeza ter bases e buscar essa amplitude de horizontes e de visão para que, conectando com o novo, se desafiando todos os dias, fazendo o que deve ser feito, alcançar o caminho almejado. E aí, já passando para o próximo ponto, qual que é a diferença entre sucesso e felicidade ou riqueza? Qual que é a diferença? O sucesso em si, ele é uma ciência. É algo que é construído através de bases sólidas, metodológicas de conhecimento, né, que você aplica dentro da tua vivência prática, né, e transforma isso em sabedoria. Óbvio. Agora, vocês acreditam que a prosperidade é pecado? Como podemos considerar que seja pecado você crescer, você conhecer mais, você se transformar em uma pessoa melhor? Eu acredito que essa é uma, né, enfim, é aquela mensagem que fica cravada na nossa mente, no nosso coração. Se o nosso Criador, né, nos fez a imagem e semelhança, é óbvio que ele nos fez para crescer.
Ele nos fez para ser espelho dele aqui na terra, espelho dele nas ações e atitudes, inclusive que durante os milagres de Cristo, ele falou: cada um de vocês podem fazer maiores do que eu mesmo. Por quê? Porque são sábios, são prósperos e a cada dia serão sedimentados, né? Serão alimentados da palavra e do conhecimento. Nossa, muito forte, hein? Muito forte que você trouxe aí. E é isso, essa tríade, né, Marco, de você ser próspero na saúde, como trouxe o Marco aqui, saúde de corpo, alma e espírito. Quando você tem, através do seu autoconhecimento, tudo isso que a gente está falando aqui, esse entendimento de que você é imagem e semelhança, de que você é representante de Deus nesta terra. Você está acima até dos anjos. Tem pessoas que oram para que os anjos façam alguma coisa por elas. Não, você tem que ordenar. Ao anjo você dá ordem. Ao diabo você dá ordem. Só para quem você pede é para Deus. Então, a ele você pede, mas nos anjos, nos demônios, em qualquer outra situação que ocorra nessa terra, você manda. Riqueza é sadio, avareza que é pecado. Exatamente isso. Porque eu fico imaginando, né? As pessoas que acreditam que ser próspero é só ter dinheiro, por que é que elas não buscam também isso, né? Porque se dinheiro é trabalho, ali as pessoas falaram para mim, né, que eu devo... As pessoas achavam que eu nasci em berço de ouro por ter falado aquilo, e sou a filha de Mamon, vai estudar mais a Bíblia, você não sabe o que você está falando, e eu tô um pouco me lixando também para tudo isso. Tô pouco lá que me lixando. Demorei muito tempo na minha vida para saber o que era prosperidade, porque eu já fui muito próspera financeiramente. Muito, muito. E do dia para a noite eu passei a ser paupérrima. E ainda bem que eu já tive tudo isso, porque eu ainda estaria com a mentalidade de achar que dinheiro é prosperidade. Eu agradeço a Deus todos os dias dele ter me levado do alto a baixo. Porque senão até hoje eu estaria com essa mentalidade pífia de achar que dinheiro significa que uma pessoa é próspera. E sabe por que não significa? Temos muitos juízes de plantão. Exatamente. Muitos juízes que nem foram colocados a isso. Tanto que a pessoa do post, quando eu respondi, ele veio conversar comigo. Ele me perguntou: o que é prosperidade para você? Ele teve uma conversa comigo muito tranquila. Agora as pessoas se doeram. E você sabe, eu posso falar? Eu vou falar, gente. Sabe por que eu acho que as pessoas colocam isso como dinheiro e querem discutir com você? Porque elas têm preguiça de serem prósperas. É preguiça de levantar cedo, é preguiça de planejar, é preguiça de entender que você não vive num mundo mais que não seja digital. Que hoje, que se você não... Antes era, quem é visto não é lembrado. Hoje, quem não é visto é deletado. É deletado. Não é não que não é lembrado, ele é deletado. Então as pessoas têm preguiça de parar de vender suas horas para conseguir empreender, sabendo que aqui na internet tem espaço para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. Só que você precisa fazer o quê? Ter conhecimento, você precisa buscar mentores, você precisa participar de lugares onde vão te ensinar isso. Você precisa buscar, você precisa pagar preço, acordar cedo. Se você, o que o Jardel estava explicando, a questão do conhecimento, você precisa disso. Agora, quando você não quer fazer nada disso, o que você faz? Você arruma um culpado. E qual é o culpado nesse caso? A sua mentalidade de escassez. E quando você lê que rico não vai para o céu, você fala assim: ah, então tá, né? Vamos ficar ali, só ganhando de segunda a sexta para tomar minha cervejinha no sábado e domingo. Então, para mim, é preguiça. É preguiça. E ainda coloca Deus no meio, né? Ah, Deus não quis. Não era da vontade de Deus. Ainda coloca que Deus fala:
eu? Peraí, meu querido. Elcio, recebi uma definição de prosperidade fantástica. Eu te mandei no WhatsApp que não coube para escrever aqui. Ah, Marco! Não sei se... Uau, parabéns, Olha caraca. que legal. E, Tá vendo? meu, e assim, esse aprendizado conjunto, Elci, Nossa! é algo que nos motiva dia com dia a continuar. E esse corte que você fez aí dos mentalmente cansados, preguiçosos, medíocres, é grande maioria. Porque é muito fácil, Elci, eu olhar para a minha vida, independente. Imagina que você coloque, de fato, como a Elci disse, né, que você coloque que prosperidade é dinheiro. Ou seja, sabe, como diz, é bufunfa na conta, né? É grana, é cascalho, como diz o jargão popular. Meu, corre atrás disso, né? Vai em busca disso que te transforma, vai em busca da casa, do carro, né? Da viagem, né? Da roupinha legal de marca que você gosta. É fato, mas assim, você vai perceber que você vai entrar num movimento de transformação, que não é só o ter, é que você precisa ser para ter. É uma evolução, é uma crescente, é uma espiral ascendente. Nunca se trata necessariamente do ser estático. Ah, quanto vale minha hora hoje? Ah, vale 100, 200, 300, 500 reais? Tá. Como eu faço, fazendo aí um gancho com o início da tua live, como eu faço para aumentar o meu valor? Eu estudo mais, eu dedico mais, eu bato mais a bunda na cadeira e tenho humildade de sentar e ouvir quem sabe mais que eu, quem tem mais conhecimento, quem aprendeu primeiro, né? Se trata também de humildade. É óbvio, Elci, que muitas das mesas que sentamos, né, temos que sentar em mesas para aprender, para estudar, para buscar sabedoria e conhecimento, aplicar na prática. Temos mesas que sentamos para compartilhar com pessoas, com parceiros, através de relacionamentos. E hoje, né? Hoje estamos sentando em mesas para poder ensinar. Se você não fizer essa tríade, o passado, o presente e o futuro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o antes, o agora e o depois, você não vai chegar aonde você quer. Agora, de fato, acompanhando o movimento, se desafiando todos os dias, buscando relacionamentos, principalmente com quem sabe mais do que a gente, com quem nos eleva de nível, porque nós entendemos que as pessoas que nos trouxeram até aqui onde estamos jamais vai nos levar para o próximo nível. É óbvio, vamos crescer junto? Vamos. Dê os braços, ombro a ombro e prossigamos a nossa procissão. Porque se assim não for, é muito fácil eu olhar e reclamar da política, da economia, do governo, da esquerda, da direita, de Deus, do diabo. É muito fácil e é muito cômodo. Agora, reclamar transforma a vida? Reclamando, você se torna próspero. Reclamando, você se torna sábio? É óbvio que não. É óbvio que não. E aí é onde a gente entende onde vamos direcionar a nossa energia. Porque se a gente olhar, pessoal, o culturalismo, né, que nós carregamos nos ombros de que quem tem dinheiro fez alguma coisa errada, ou o rico enfim, cometeu alguma ilicitude, né, quem é próspero não vai para o céu. Sabe, a passagem lá do jovem rico. É fato, se você pegar só a foto, ela jamais vai determinar o vídeo consequente. Então, se a gente for pegar os maiores autores, né, os maiores homens, né, do próprio cristianismo, todos, sem exceção de nenhum, pelo menos vou fazer o corte aqui, Abraão é rico, né? Ló era rico, embora ficou pobre, mas ficou rico de novo, né? Davi era rei. Cara, e tu imagina, naquela época, quem era rei? É pobre ou rico? É feio, é bonito? Né? Enfim, de fato, o Salomão nem precisa falar. O cara é best-seller, né, 200 mil anos depois de já ter passado pela terra como o homem mais sábio, mais próspero, né, da Babilônia. Então, como nós podemos amaldiçoar a riqueza? Né?
Eu acredito que o que deve ser amaldiçoado é a pobreza. Nós devemos ter ódio. E todos os dias você criar uma revolta dentro de si para que transformemos o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente e o nosso espírito, alcançamos sempre os altos céus para que possamos prosperar na nossa vida e na vida dos outros. E aquele que é amante da pobreza, é muito simples, eu vou te dar um exemplo bem claro. Ah, não, dinheiro não traz felicidade. Ah, não, que quem tem dinheiro não vai para o céu. Ah, não, que o dinheiro não compra tudo. E aí fazendo um corte pro dinheiro, tá? Tenha uma mãe hospitalizada precisando, né, de uma medicação, ou precisando de uma assistência, ou precisando de uma cadeira de roda, e você fala, não, dinheiro não vale nada. E veja ela definhando muitas das vezes, que a gente tem acompanhado aí nos leitos públicos, né, da vida. Imagine o corte, e aí, né, com todo respeito, né, mas na situação lá do Sul, se não tivesse donativos, pessoal, você acha que, né, de fato, acontece milagres? O milagre somos nós. O milagre nós criamos no movimento. Então a gente que tem que ter as mãos e o coração e a mente, né, altruístas e solidária para ajudar as pessoas. E aí, quem não tem condição de ajudar, ajuda como? Só em pensamento? Só em oração? Serve, mas de fato, muitas das vezes, uma oração não alimenta uma criança que está precisando de leite. Só fazendo um corte, tá? Mas eu acredito que assim faz muito sentido em relação a isso que a gente está falando. Porque, sabe, Elci, muitas das vezes algo que me incomoda profundamente. Nós pisamos em um dos solos mais sagrados dessa terra. Nós pisamos em um dos solos mais sagrados do planeta, mais prósperos. E nós temos uma mentalidade, quando eu falo nós, é a grande maioria estamos buscando sair desse ciclo vicioso para que entremos num ciclo virtuoso de crescimento e de prosperidade. Aqui nessa terra, tudo que planta dá, não tem terremoto, você não tem neve, você, né, tem um solo fértil, né, que inclusive até no cerrado da vida, se você levar uma aguinha lá, se você, né, irrigar e levar um adubo, cara, você consegue cultivar mantimentos. Né? Só fazendo um corte aqui, acho que é 60%, 70%, né, soja, café, suco de laranja, açúcar, do planeta sai dessa terra. Cara, e como nós admitimos, né, pessoas passando fome? Como nós permitimos alguém não ter o mínimo existencial para sobreviver? Então, assim, de fato, é algo que trazemos, pois, a responsabilidade no nosso peito e nos nossos ombros para que possamos transformar a nossa vida, elevar nossa mentalidade para produzir riqueza, produzir prosperidade, produzir conhecimento e levar essa geração ao topo e levar essa geração, esse país para um nível melhor economicamente, financeiramente, né, de conhecimento, enfim, crescemos, pois prósperos seremos cada um. Que profundo, hein, gente? Olha isso, eu fiquei aqui assim, ó, prestando uma atenção danada. Olha que delícia aqui, ó. O Moisés diz assim, ó, oração é orar mais ação. Viu só que legal? E aí eu fico me perguntando, sabe? Depois de toda essa situação, eu fui me perguntar e fui ler, porque eu gosto de buscar na palavra a verdade, né? Que é conhecereis a palavra e você será livre. Então eu fui buscar ali. E eu não encontrei na palavra ninguém que tenha sido chamado por Deus para representá-lo. Ou tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que não estivessem trabalhando. Não encontrei. Ninguém. Todos eles estavam trabalhando. Todos estavam trabalhando. A palavra prosperidade tem origem do latim, prosperitas, que significa bom andamento, sucesso ou felicidade. Ela está relacionada com a ideia de progresso, crescimento e desenvolvimento. Desenvolvimento positivo em todas as áreas da vida. A prosperidade é um estado de abundância e bem-estar que permite desfrutar das coisas boas da vida e alcançar os objetivos desejados. Uou! O que foi isso?
Deus criou em 6 dias. E no sétimo, você acha que Deus precisava descansar? Não. Sabe o que ele fez? Ele foi desfrutar da sua criação. Ele desfrutou. Todos os dias ele andava com Adão naquele paraíso maravilhoso que ele fez, o arquiteto desse mundo. É só você olhar para essa natureza, se ela é ou não próspera. Tem uma passagem muito interessante que Jesus fala que estava com fome e de longe ele avistou uma figueira frondosa. Marcos, vem aqui, ó, tem muito a ver com o que você disse. Bem-estar que permite desfrutar das coisas boas. Então ele viu uma figueira frondosa e viu que todas as outras estavam renascendo, né? Porque elas vêm, dão fruto numa determinada época, e aí o que acontece com as figueiras? Elas ficam como se estivessem morrendo para poder renascer e frutificar mais vezes e melhor, com frutos melhores a cada vez que elas vêm para dar os seus frutos. E Jesus viu a árvore frondosa, a figueira, chegou lá, não tinha nenhum fruto. O que Jesus fez? Ele pôs a mão nela e a amaldiçoou. Ele a amaldiçoou. E por que ele amaldiçoou? Porque ela vivia de aparência. Ela vivia de aparência. Seja uma aparência de que você tem relacionamento com Deus, seja uma aparência de que você é uma pessoa que só faz o bem, seja de aparência de que você é uma pessoa generosa, seja da aparência de que você é um bom amigo, um bom filho, um bom pai. Então, quando você vive de aparência e você não se preocupa em se resguardar, ter conhecimento, tem um momento, aquele momento em que todas as outras figueiras estavam ali se recolhendo para poder multiplicar mais uma vez os frutos, e você não tem esse recolhimento para poder trazer para a sua vida algo maior, coisas que você pode encher o teu coração e a tua mente, depois passar para as outras pessoas, né? Que você pode transbordar em outras pessoas. Não, você fica sempre da mesma forma e não quer trazer para você aquele momento que você tem que se retirar um pouquinho de cena e ficar como se estivesse morrendo mesmo no seu cantinho, para não ser uma pessoa que viva só de aparências, como aquela figueira que estava verde, mas que não tinha fruto nenhum. Então, o seu fruto é o que vai demonstrar a sua prosperidade. Qual é o fruto que você tem dado? Porque, como o Jardel disse, essa questão do Rio Grande do Sul, quem é que foi lá para resgatar? Essa palavra é muito forte, porque Jesus veio para nos resgatar de coisas que nós não poderíamos ser resgatados. Por isso que nós dissemos que é favor imerecido. Nós não merecíamos nada daquilo. Nada. Tanto que depois de Malaquias, ele fica 400 anos sem falar com o povo. Sem falar. Aí já vem Mateus, que já começa a contar a história. Mas ele deixou o povo, porque o povo precisava de alguma coisa muito sólida para pegar, tocar, não levava mais nem dízimo e oferta para a casa do tesouro. Deus não estava mais abrindo as janelas dos céus. Foi uma coisa que ele ficou mais de 400 anos sem falar. Depois ele veio, né? Ele desceu do seu trono, se fez, habitou dentro de Maria. Ele não pegou atalho, ele já veio, ele se colocou dentro do útero de Maria, cresceu, passou por 30 anos, que nós não temos o conhecimento do que ele fez durante esses 30 anos, mas ele tinha uma profissão, ele era uma pessoa que com certeza aprendeu com o seu pai terrestre, seu padrasto, que era José, o mesmo ofício, e que era uma pessoa muito requisitada naquela época para fazer tudo aquilo que ele fazia de acordo com a profissão dele, que era carpinteiro. Então, o que a gente precisa saber? Que a gente tem a necessidade de ter um pouco mais de conhecimento antes da gente sair falando. Antes da gente tentar mostrar para as pessoas, responder situações para as pessoas. O Guilherme está aqui, o Guilherme me acompanha nessas respostas. O Guilherme morre de rir. Morre de rir. E eu tive a pachorra de responder um por um. Olha que coisa. Enfim, mas o que aconteceu? Quem foi chamado para o resgate dessas pessoas do Rio Grande do Sul? Quem é? Próspero financeiramente. Porque são eles que têm os helicópteros, são eles que têm os barcos,
São eles que têm o jet ski. São eles que conseguiram pagar carretas e mais carretas e mais carretas e mais carretas. Até hoje, ontem eu tive na plataforma para um evento do Matheus, para assistir uma aula com o Matheus, ontem à noite, e era carreta no quarteirão inteiro. Ou vocês acham que aquelas pessoas que estão indo levar aquela doação de uma cesta básica que você deu, que aquelas pessoas estão indo sem ter que pagar nada para elas, que não precisa colocar combustível, que não precisa colocar diesel, que elas não vão ficar dias e dias fora, que elas não precisam comer. Vocês acham que não precisa de nada disso? É só você pegar a tua cestinha básica, levar lá num ponto de coleta e não precisa de mais nada. Você já fez a tua parte? Tem muito mais, meu amigo. E se não são as pessoas prósperas, a sua cesta básica não chegava. Não chegava lá. Então, antes de você acreditar e dizer que todo rico vai para o inferno, vê lá o que eles estão fazendo por você. Um outro exemplo, Paulo. Paulo era um construtor, como se fosse hoje aí, olha, tem uma construtora. Imagina que ele era um construtor. E em Atos, você vê que os discípulos, os apóstolos, conseguiram ir até um determinado local para pregar a palavra. Dali eles não conseguiriam passar por conta da sua limitação de financeiro e de inteligência também. Eles tinham a inteligência espiritual, porque eles andaram com Cristo, lado a lado, tiveram todo esse conhecimento direto do mestre. Depois eles tiveram Pentecostes, que eles tiveram o Espírito Santo, mas existiam pessoas que precisavam ser atingidas, que somos nós, os gentios. Nós somos os gentios. Porque Cristo veio para me salvar. Não veio nada, ele não veio para me salvar. Ele veio para salvar o povo dele. Só que o povo dele negou. Então o que ele fez? Ele me colocou na fila. Ele me colocou ali no lugar. Ele estendeu a salvação para mais gente. E como é que eu fiquei sabendo disso? Através de um próspero que foi escolhido. Porque quem havia sido escolhido anteriormente não iria conseguir atingir. Então você está vendo como você ser uma pessoa próspera na sua mente, no seu corpo e na sua alma vai trazer não só benefícios para você, como vai trazer também benefícios a outras pessoas. Se não é Paulo, que tem todo aquele conhecimento, que já tinha um conhecimento da palavra, que tinha o conhecimento das escrituras, ele passou 3 anos sendo instruído por Gamaliel, que era um dos maiores ensinadores da palavra. Ele conhecia tudo, mas ele era um fariseu, ele era um perseguidor de cristão, mas ele tinha acesso a Roma, ele tinha acesso ao Egito, ele tinha acesso a todos os lugares. Então, Paulo era um próspero com acesso. Às vezes você precisa ter uma amizade para te ouvir. Às vezes você precisa ter uma amizade de acesso. De acesso. Você precisa ter um próspero na sua vida que vai te colocar em lugares que você não conseguiria entrar. Que vai te ajudar a fazer coisas que você sozinho não conseguiria fazer. E foi por isso que Paulo foi escolhido. Para ele ter os acessos que os apóstolos, da forma limitada, em inteligência e em prosperidade que eles tiveram, não teriam esses acessos. Mas vamos lá agora aí, Jardel, traz aí um pouquinho desse conhecimento aí que você tem. Elci, de fato, hoje tá dando um nó na cabeça aqui, e olha que assim, a gente que é do mundo jurídico, né, e tantas outras áreas também, né, que é da academia, propriamente dito, a gente gosta de estudar e, enfim, tem isso como algo que transforma, né, a nossa vida e a vida das pessoas. E assim, aquela análise que você falou da passagem de Jesus na figueira e o porquê dele ter amaldiçoado, que era uma figueira de aparência, confesso, minha amiga, eu nunca vi nem ouvi algo parecido, né? Então, assim, você tem a mensagem aí por diversas vozes, né, muitas das vezes, mas com esse, sabe, com esse insight, com essa percepção e com essa assertividade de dizer que, eu serei amaldiçoada, eu talvez virarei lenha, né, porque não deu fruto, por conta de que ela vivia de aparência, realmente eu nunca tinha visto nem ouvido, muito menos vivenciado. E isso vai muito ao encontro de, e nunca de encontro a, aquilo que temos vivido, aquilo que temos mostrado, aquilo que temos experimentado. Porque, de fato, hoje a gente vive também na rede social uma rede de aparência, uma rede de similitudes, uma rede de verdades descontínuas.
uma rede de curso de discurso, que muitas das vezes não é aquilo que verdadeiramente é a tua essência, né? E por isso vemos famílias destruídas, filhos, né, não amados, né, realidades totalmente às avessas daquilo que acreditamos ser a prosperidade, daquilo que acreditamos ser o sucesso, daquilo que muitas das vezes acreditamos ser o verdadeiro valor. Porque de fato é óbvio que o dinheiro não compra tudo. Né? Teve uma mensagem que a gente recebeu ontem, né, quando eu fiz a publicação. Geralmente é básico, né? Você coloca alguma coisa de prosperidade, dinheiro não traz. Realmente não traz. Não traz felicidade. Mas seguindo as palavras, eu não lembro de qual americano, sabe, fora da casinha, mas ele disse assim, ó, se você não imaginar que o dinheiro compra felicidade, é porque você está comprando no lugar errado. Eu não lembro a autoria da frase, mas é algo nesse sentido. Então, nós, ao entendermos essa realidade, ao trazermos para a nossa vida e buscarmos, almejarmos o crescimento, jamais seremos punidos por conta disso. Até porque, se olharmos a própria essência da natureza, a base natural de todas as coisas, a prosperidade ali ela é vislumbrada em todos os sentidos. Né? Nas águas do rio que flui, que saem da nascente, na árvore que cresce e frutifica sozinha, sem nossa ajuda, né? Nos animais que se reproduzem né, nos campos e na selva, e nenhum deles leram, né? Pelo menos não se tem notícia de que leram as escrituras sagradas, não se tem notícias de que eles falam idioma português, não se tem notícia. Então, se eu, mesmo não conhecendo, sou sábio, porque eu sigo o princípio natural de todas as coisas, não há realidade transversal na natureza. Nós temos que entender que, se seguirmos a base lógica, estaremos fazendo certo, não quebramos princípios e, obviamente, participamos desse desfrute, desse crescimento, dessa abundância que nos é merecida. Não importa o corte cultural, não importa o teu local ou teu lugar de fala, importa que eu vivo por princípio, eu almejo bem, eu faço bem, independentemente das pedradas que recebamos durante essa caminhada, né? Com certeza seremos, né, glorificados, com certeza a nossa mente, o nosso espírito será engrandecido. Por quê? Porque estamos fazendo em prol do seu povo, porque estamos fazendo não com um fim exclusivamente nosso, mas quando a gente busca uma realidade que transborda, que perpassa por outras realidades, quando você multiplica esse conhecimento, essa sabedoria, né? No direito a gente sempre brinca, né? Faz essa sucessão legítima ou testamentária, doutora, né? É óbvio que assim você tem aquele trabalho, né? Você tem aquele ofício, você tem aquela profissão que impacta diretamente outras vidas e que outras vidas serão impactadas também, e é óbvio, essa crescente é aquilo que vivencia, né, o próprio Deus. A sua palavra é sermos, ao fim e ao cabo, a sua imagem e semelhança. O Jorge aqui comentou, Elci, que troca sensacional de amigos, enriquecedor, palavras. Eu quero agradecer também especialmente ao nosso amigo Edson, que tem acompanhado, a Bruna, Romário, o Marco, o Jean, o Everson, a Ana, Dena Lima, o Ativamente X sou eu, meu Deus, a Maria, a Ana. Poxa, pessoal, muito, muito obrigado. O Jean, cara, vocês moram no coração. O Moisés, o Bruno, né, o Ricardo. Poxa, não vou conseguir ler o nome de todos, mas de fato, pessoal, assim, pra gente é uma honra imensa. A cada dia, olhando aqui, né, esse ao vivo, você vê que tem 10, tem 15, tem 20 pessoas, né, numa terça-feira.
dia de trabalho árduo, né? Já se foi a segunda semana e você vê que tem gente buscando conhecimento, Elcio, e buscando conhecimento daqueles que não são, né? Como se diz, os selos e carimbos midiáticos, daqueles que não têm aqui atrás umas penas de pavão, embora a gente ache lindo, né? Mas de fato, assim, alguém que quer transformar a vida, alguém que está buscando realmente a sabedoria, alguém que está buscando essas veredas, sabe? De endireitar os caminhos, ouvir, né? Criticar, inclusive, confrontar muitas das vezes, que isso para a gente também é engrandecedor. Jamais, pessoal, a gente vai colocar aqui a nossa verdade como absoluta. É algo que a gente carrega, é algo que a gente aprende e somos sensíveis tanto ao bem quanto ao aprendizado, né? E essa caminhada ela é uma caminhada conjunta. Muitos dessas pessoas que talvez hoje têm nos acompanhado, e é com muita honra, né, e muito carinho que a gente agradece o tempo, né, que tempo é vida. Com certeza mais na frente, quando se sentir à vontade, viu, Elcio? Vai ser aí parceiros de live, né? Porque sempre, 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 a minha mãe dizia, né? Nunca a gente sabe tudo e sempre tem alguém para nos ensinar, independente qual seja o nível cultural, qual seja o nível intelectual, qual seja o relacionamento. Porque é óbvio, muitas das vezes você fala assim, poxa, eu tenho um estudo XYZ, eu sou PhD em tal e tal matéria. É óbvio, muitas das vezes você vai precisar de alguém para pintar a tua parede, você vai precisar de alguém para trocar a tua lâmpada, você vai precisar de alguém, né, para fazer a manutenção do teu carro, e é óbvio, meu amigo, você nunca, você nunca vai saber tudo. Para escrever um livro. Caraca, meu. Ou muitas das vezes para prestar uma assessoria, né, jurídica, empresarial, financeira, enfim. E a gente está aqui exatamente para fazer essa parceria, para caminhar junto, para ensinar, para aprender. E sintam-se inteiramente à vontade para nos chamar no WhatsApp, no inbox, enfim, para criticar também. Só que seja uma crítica saudável, que a gente cresça. Não seja, como diz, a afronta, que geralmente os diminui, mas que seja um verdadeiro confronto para nos elevar nossa energia, nossa frequência e nossa mentalidade para um caminho melhor. Muito, 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 muito obrigado, minha amiga. Ó, eu vou falar uma coisa que escreveram lá também para mim, que por isso que eu quis fazer essa live, sabe? Para abrir a mente de muita gente. Então, o que diz em Gênesis 13:2? Abraão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. E eu coloquei essa passagem, né? Que a maioria dos heróis da fé eram pessoas que foram escolhidas e que Deus os prosperou em todas as áreas. Tanto que Abraão foi escolhido. Gente, eu quero que vocês parem e pensem agora, numa situação assim, ó. Abraão foi escolhido para ser pai de nações, mas ele tinha uma mulher estéril. Oi? Como assim? Né? E aí você fica com essa mentalidade de escassez, dizendo que você não consegue nada, que você não sabe nada, que você não está preparado para nada, que para você é impossível. Eu não consigo, não dá. Onde eu moro, onde eu fico, onde eu trabalho, o meu pai, a minha mãe, o meu marido, o meu irmão, o meu vizinho, o meu amigo. Você dá sempre uma desculpa. Ou você encontra uma desculpa. E aí eu falei sobre Abraão. A pessoa me respondeu assim: quem é você para se comparar a Abraão? Gente, Abraão andou com Ló, que era seu sobrinho, quando Deus disse: Abraão, pegue as suas coisas, saia da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão obedeceu? Nem tudo, porque ele levou Ló, que era seu sobrinho. E Ló, você sabe o que significa Ló, Jardel? Véu. Véu. Ló significa véu. Então, quando eles chegaram, que eles precisavam se apartar, porque os seus servos estavam brigando entre si, e eles tiveram que se apartar, e que Ló quis a melhor parte, e ele não teve problema nenhum. Abraão não teve problema nenhum, porque ele tinha uma confiança
Ele sabia quem mandou ele para lá. Quando ele se apartou, foi quando Deus o chama e fala: olha aqui, olha ali, olha para o que você está vendo ali, olha o que você está vendo lá atrás. É tudo seu. É tudo seu. Por quê? Porque ele tirou o véu. Ele tirou Ló. Ele se apartou de Ló. E é isso que a gente, por muitas vezes, faz nessa vida. A gente tem os Lós na nossa vida, né? A gente tem esses Lós que colocam essas vendas e que não nos permite enxergar, até porque a gente não quer ter responsabilidade pelas nossas vidas, pelos nossos propósitos, pelas nossas escolhas. A gente sempre quer que alguém escolha pela gente, a gente sempre quer viver o propósito de outra pessoa, porque aí você tem quem a quem culpar. Você não precisa ter responsabilidade. Você simplesmente vai como manada. Na sua família, no seu relacionamento, na sua empresa. Então, isso acaba acontecendo. Agora, eu sou igual a Abraão, sim. Eu não tenho nada de diferente de Abraão. Nada. A única diferença entre mim e Abraão é que ele estava lá e eu estou aqui, nesse tempo. Ele estava naquele tempo, ele foi escolhido lá para levar a mensagem para ir para a Terra Prometida, para que Deus pudesse salvá-lo da idolatria que ele estava vivendo junto à sua família, apesar de serem um povo que na época era o povo judeu, né, o israelita, e ele precisou ser afastado dali para que ele não se contaminasse com todas aquelas informações e situações que estavam vindo para sua mente e que não ficasse aprisionado. Então é isso que eu digo que a gente tem que fazer hoje. A gente tem que se apartar muitas vezes de pessoas que querem te aprisionar na prosperidade que elas acreditam que você tenha que ter. Exatamente. Te coloca aqui, ó, e não te deixa olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Porque tudo ela vai dizer alguma coisa que vai te diminuir. Então, quando você começa a caminhar com pessoas que essa situação não é mais algo que incomoda, nós somos seres humanos, nós sofremos, tá? Nós sofremos quando a gente tem algo que as pessoas falam pra gente, é triste, mas a gente tem hoje uma decisão. Assim como Abraão, que levou a Ló, mas decidiu dele se apartar para poder viver a vida e entrar na Terra Prometida, foi aí que ele entrou na Terra Prometida. Ele já estava nela e não sabia. Por quê? Porque ele levou o véu e não o retirou, até que ele se decidisse que aquela pessoa que estava impedindo alguma coisa na vida dele saísse dali. Então, muitas vezes, a gente precisa se apartar de pessoas que impedem a sua prosperidade relacional, almática, no seu corpo, na sua alimentação. Tudo isso é prosperidade. Você transformar o seu corpo em uma habitação saudável é prosperidade para a tua vida. Você diz que Deus habita dentro de você. Principalmente as pessoas que não congregam, elas sempre dizem que não vão à casa do Pai, a casa de oração. Eu costumo chamar de casa de oração, não casa de Deus. A casa de oração para estar na mesma frequência que outras pessoas, porque diz que Deus mora dentro dela. Mas ela fuma, ela bebe, ela fala palavrão sem parar e acredita que ela está cuidando da casa aqui, ó, para que Deus habite. É muito triste. Eu acredito que isso... quando eu vejo pessoas assim, eu me entristeço. Eu me entristeço. Quando a pessoa diz, eu não vou à igreja, eu não vou à casa de oração, ficar ali, frequentar, ter a mesma frequência, uma ambiência onde todos estão conectados com o Pai para glorificá-lo, para exaltá-lo, que todos estão ali numa mesma frequência, eu não vou porque Deus habita em mim. Tá, mas o que você está fazendo com o teu corpo? O que você está fazendo com a sua mente? Você tem cuidado da sua alma? Você tem cuidado da sua saúde? Você tem cuidado da sua saúde mental? Da sua saúde física? Você tem se alimentado direito? Porque você quer morar numa mansão. Mas você quer entregar um casebre para Deus. Então você precisa parar e pensar muito bem em todos os níveis de prosperidade que você tem. E que você precisa alcançar. E enquanto você entender que você sai da sua casa para ganhar dinheiro, você vai continuar só ganhando dinheiro de alguém que vai te dar o que ela quiser te dar. E mesmo
e fazer a tua agenda, porque você tem hora para entrar, para almoçar e para sair, e dia para trabalhar e dia para desfrutar. Porque só nas suas férias que você vai conseguir fazer isso. Então alguém vai fazer toda a sua agenda, até do seu desfrute. Quem te dá é a pessoa que compra as tuas horas. Agora, você está preparado? Você realmente está preparado para que você saia, empreenda, faça o melhor e faça a diferença, encontre as dores, encontre aquilo que o outro precisa. Você é o próspero o suficiente na sua mente, na sua mentalidade, para entender que você precisa se autoconhecer, que você é o governante da sua própria vida, que governo nenhum é responsável por você. Nenhum. Ah, porque o governo. Ah, porque a crise. Ah, porque isso. Crise para quem? Para quem que tem crise? Para quem entra e mergulha junto da narrativa de que existe uma crise. Você mergulha nisso, você faz com que o teu cérebro entenda que você vive numa crise. Então, só o que você pode fazer é lamentar e buscar que o governo faça alguma coisa por você. E o governo vai fazer. Ele vai fazer, porque ele precisa te manter no cabresto. Ele precisa te manter sem pensar. Ele precisa te manter sem você ser próspero. Ele vai fazer para você. Ele vai te dar o SUS, ele vai te dar o medicamento. Ele vai te dar. Ele vai te dar, mesmo que você fique aí 6 meses, 8 meses, 10 meses para fazer uma cirurgia que você precisava fazer ontem. Mas ele vai te dar e para você tá tudo bem. Por quê? Porque você acredita que rico não vai para o céu. Que dinheiro é sujo, é sujo. Nossa, caraca, você bateu numa tecla aí que de fato me incomoda bastante. E geralmente, às vezes, a gente, né, com essa língua, né, ácida, áspera, e a cada dia mais se tornando essa verdadeira essência. Eu sempre digo, sabe, que gratidão temos que ter, é uma obrigação sermos gratos por tudo que temos, por todo o bem que nos é dado, mas inconformados sempre, 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 porque enquanto respirarmos, enquanto tiver mente pensante, enquanto tiver olho enxergando, eu acredito, né, não é axiologia também, né, e aí já mudando o diálogo, né, que a gente tem responsabilidade pela vida que temos, por aquilo que conquistamos, pelos próximos passos, pelo caminho, e inclusive a responsabilidade social na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade, porque é óbvio que, de fato, como você mesmo disse, o governo ajuda, e está certo de ajudar. Tem pessoas em dados momentos que realmente precisa de ajuda. Mas fazendo uma análise, Elci, eu conheço famílias, né, que desde quando eu tinha lá 14, 15 anos, né, e anteontem eu fiz 3,8, né, já sou um jovem senhor, né, então tá vivendo de Bolsa Família. Mudou de nome, mudou de política governamental, mudou o valor, né, que a época lá acho que era R$ 80, cara, e a pessoa acha que está tudo bem. Ah não, eu vou produzir filho como uma escala fordista, porque eu quero receber mais R$ 80, mais 100, mais 200. Cara, de verdade, isso, sabe, me dá vergonha, porque assim, se nós fomos feitos à imagem e à semelhança do Pai, qual que é a dificuldade? Ah, a dificuldade é conhecimento? Vá buscar. Encontre pessoas que estão no mesmo caminho. Ah, mas onde eu estou não prospera. Sai da tua parentela, né? Se joga, literalmente. Quando eu fiz a minha transição de carreira, Elci, eu trabalhava numa instituição financeira, né, muito renomada, uma das maiores aí da América Latina. A gente não vai falar para não fazer propaganda, né, porque agora a gente, né, enfim, é destravado. Me falaram, me apedrejaram, me flecharam, você é louco, você é maluco, né? Como você faz isso? Você tá bem, né? Tem a estabilidade. Cara, hoje de verdade, eu fiz a época com bastante medo mesmo, né? Mas sabe o que eu falo para estabilidade hoje? De coração, dane-se. Para não falar um palavrão aqui, dane-se. Dane-se. Sabe por quê? Porque a estabilidade, cara, ela não vai te trazer nada além dela.
ela não vai tirar os véus dos teus olhos, ela não vai te levar a desafiar todos os dias, ela não vai te fazer ter consciência de ser grato sim, mas inconformado para transformar. Porque muitas das vezes eu vejo pessoas que são Lamborghinis, Ferraris, né? Que tá no terceiro subsolo empoeirada sem motor ou sem gasolina. Aí você fala, cara, vale a pena de verdade eu ter uma mentalidade, né, gigantesca, eu ter um conhecimento vasto, né? Agora, vai muito daquilo que falamos no início lá, da nossa cultura, da autoaceitação, do conformismo, de tá tudo bem, ah, Deus quis assim. É fato eu colocar a culpa num Deus. É fato eu inventar, e aí não importa se esse Deus é Buda, Alá, Maomé, qualquer poderosão que tem aí, não importa. Mas você vê que o curso de discursos são sempre os mesmos. E muitas das vezes, assim, você refreia no teu comodismo de não buscar o conhecimento, de não conectar com as pessoas, de não encontrar, mas o encontrar é ora, ação. Eu oro e eu ajo. E essa ação tem que ter caramba, travou. Nossa, não foi. Mas pujança, né? Tem que ter vontade, tem que ser aquele querer do Chaves, o querer querendo, o querer com vontade, energicamente calculada. Quando nós, humanos que somos, frágeis testemunhas também, encontramos pessoas e refletimos a imagem e a semelhança do Pai, meu amigo, é óbvio que você nem imagina o quanto você vai crescer, você nem imagina o quanto você vai prosperar, você nem imagina que você não está nem aí para o pecado em si, você está aí para não cumprir aquilo que você foi chamado. O pecado, na verdade, é a sua preguiça, é a sua ignorância, é a sua falta de coragem, é a sua falta de mover-se em direção a. Então, se existe realmente um pecado, e aí propagado nas mídias, né, por pastores, por padres, por professores, por políticos, cara, é uns pés que literalmente são filhos das, não vou nem dizer o que, muitos deles, faço um corte aqui, não são todos. Ao contrário, eu tive grandes lições na minha vida através desse. Mas de fato, Elcio, você consegue dizer qual desses pés que são verdadeiramente prósperos, qual desses P's que são milionários, qual desses P's que são bilionários, qual desses P's que está fortalecendo a economia? De fato, pouquíssimos ou quase nada. E muitas das vezes criam-se uma imagem muito, sabe, muito limítrofe da realidade, no qual, os ricos são a causa de todos os males. É óbvio. Pensa aí na tua casa. Por que a gente está fazendo uma live hoje? Porque tem um Instagram de uma grande, gigante multinacional, meta bilionária, que fornece um conteúdo de graça para eu e você usar. Por que eu estou usando um celular XYZ? Porque tem um bilionário que criou. Porque tem a impressora, porque tem um computador, porque tem a geladeira, porque tem lâmpada na tua casa. Cara, não foi, em nenhum dos casos, nenhum pobre que criou isso, nenhum pobre tem uma empresa disso, muito menos a transportadora que leva. E assim, agora, por que endeusamos o tempo inteiro a pobreza, a mediocridade, a preguiça, a arrogância, a falta de humildade? E por que não abrimos a nossa mente, o nosso consciente, para pelo menos entender que devemos sim crescer, devemos sim prosperar e que, de fato, a prosperidade nunca foi pecado, nunca será. Nunca será. Pecado é quem prega isso de maneira intencional. E mantém o outro nesse contexto, né? E mantém o outro ali como necessidade de vir até ele para se alimentar de tudo, como se ele fosse o próprio Deus, né? Olha que bonito aqui, ó, que o Paulo Roberto disse aqui. Salomão não pediu a Deus riqueza, mas pediu sabedoria, autoconhecimento. E isso lhe trouxe a riqueza. E é sobre isso, Paulo, que nós estamos falando aqui. O autoconhecimento, o autogoverno, quando você tem isso na sua mente, no seu coração, como propósito, fazendo um processo muito bem feito, elaborado, traçando planos, metas, tudo isso depois, alimentando o seu espírito, tomando conta da sua alma,
né? Porque a nossa alma nada mais é do que os nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo que nós temos aqui na nossa mente. É por isso que transformai-vos na vossa mente. Isso é uma ordenança da palavra. Transformai-vos na sua mente. Prosperidade é crescimento. É exatamente isso. Prosperidade é crescimento, assim como Paulo, o Marcos trouxe para a gente. Tão lindo essa definição, né, do que é crescimento. E aí a gente se faz uma pergunta aqui. Quando Deus precisava, quando Deus quis um templo, uma casa de oração para ele, para quem ele pediu que construísse? Ele pediu para quem morava nas tendas? Ele pediu para as pessoas que estavam na porta dos templos, das tendas, pedindo esmola? Não, ele pediu para o rei Davi. E a riqueza, e Deus ainda deu os detalhes de como ele queria. Os detalhes. Se você pegar a palavra de Deus, Deus vai dizer certinho como ele queria. Todas as coisas lindas, maravilhosas, feitas com ouro, tudo muito, muito programado, muito bem feito. O ouro que Davi deixou para Salomão, para que ele terminasse de construir o templo, sabe, dá 3 voltas na terra. 3 voltas, se forem colocados um ao lado do outro. Se transformar tudo em ouro, em barras de ouro, dá 3 voltas na terra. Então, para quem Deus pediu para construir um templo para ele, para construir uma casa para ele, uma casa de oração, para quem que ele pediu? Para quem pudesse construir. Para quem que ele tocou no coração de pessoas que você nunca imaginou que saísse da sua comodidade das casas e fossem para um lugar com seus jet skis que acabaram de comprar, como fez o Pedro Scooby, porque ele é um surfista de altas ondas, ele não é um surfista de competição. Então ele viaja o mundo inteiro, ele é chamado como um playboy em função de toda a prosperidade material realmente que ele tem. Então os jet skis dele e dos amigos dele são jet skis próprios para essas ondas gigantes, para salvamento. O que ele fez? Colocou naquelas águas. Naquelas águas. Uou, que diferença. Elci, dá uma olhada no comentário do Moisés, aí é um dos penúltimos. Meu, eu achei muito lindo, é um complemento lá daquilo que você tinha falado de Salomão. Complemento, Salomão não recebeu sabedoria. Deus lhe deu problemas a serem resolvidos. E isso lhe imputou saber. Olha isso aqui, Moisés. Moisés, que visão, que chave foi essa agora? Que chave foi essa? E se você que está aqui nessa live não pegar essa chave, esse código de que tudo que você vai pedir, Salomão pediu sabedoria e Deus lhe deu problemas para ele resolver o problema do seu povo. Que coisa, gente. Isso foi absurdo, Moisés. Muito obrigada. Muito obrigada. E como é bom essa troca, não, Jardel? Como é gostoso a gente trocar isso, esse conhecimento. Muitas coisas você já viu, você já estudou, você já tem, você já lê. Porque cada passagem bíblica que você lê, você pode ler 200 vezes. Ela vai te dar 200 interpretações. Porque é o modo que Deus tem para falar com você. Então, ele vai usar a palavra dele para falar com você. Ele vai usar? Ele vai usar? Geralmente, Elci, eu sempre digo para quem me acompanha, né, tanto os contemporâneos quanto o pessoal de mais tempo, né, que o conhecimento, né, que eu passo para as pessoas, o que nós passamos aqui, não necessariamente é só o conhecimento acadêmico ou daquele livro, né, que você leu. É óbvio, a gente precisa sim desse conhecimento, mas verdadeiramente através das nossas vivências práticas, verdadeiramente através daquela transformação que a vida, né, a ferro e fogo, né, e muitas das vezes em fornalhas ardentes, né, nas caldeiras da vida, né, nós fomos forjados, né, a se tornar, né, um aço resistente.
porque de fato você imagina, apesar da pouca ou não idade, né? A gente brinca se está jovem há mais tempo, mas assim, eu já, durante essa caminhada, já amarguei 5 falências, né? Inclusive falência no relacionamento, no familiar. Então, assim, talvez para quem faz um corte, né, pontual, o Jardel é o homem de fracassos, né? Porque fracassou nos estudos, fracassou no trabalho, fracassou nas empresas, fracassou no relacionamento, fracassou na criação da filha. E isso, de fato, carrega um peso, mas isso nos traz uma autorresponsabilidade. Porque, como eu falo até para o meu sócio, assim, eu sei ensinar hoje, pela experiência e pela praxis, pela sabedoria, o como não fazer. Como fazer a gente está aprendendo, mas o como não fazer eu sei, porque eu vivi. Não é algo que você simplesmente leu, não é algo que você simplesmente ouviu falar, mas que você, sabe, experimentou no sangue, na carne, nas lágrimas que escorreram durante essa caminhada para a verdadeira transformação. E é óbvio que quando alguém, né, em especial aqui o Moisés, que fez uma sacada, um corte ali milimetricamente cirúrgico, né, no sentido daquilo que a gente tem falado, é fato que talvez muitos aí irão dizer: nossa, mas por que eles falaram de pecado, de prosperidade, está fazendo corte bíblico, está falando de sabedoria milenar, está falando de atores e autores de história? Porque a sabedoria ela pode vir de diversas fontes. Através da nossa aplicação, do nosso conhecimento, entendimento e raciocínio que todos têm, né? Bilhões e bilhões de neurônios, conexão nervosa, né? Toda essa parte aí neuroquímica, você traz e você tem condição necessária e suficiente para transformar a tua vida, a vida dos teus e daqueles que andam junto contigo. De fato, e esse andar junto não é ser um fardo, não é carregar nas costas, não é ser burros de carga. Mas, obviamente, você quer sabedoria, você quer transformar, você vai ter que ser um resolvedor de problemas. E aí, Elci, só mencionando, pra você ter noção, essa consultoria que eu imaginei, que é o Ativamente X, na verdade ela seria exclusivamente, meu amigo, uma consultoria jurídica. Tem 4 meses que o sujeito que vos fala, um tiranossauro rex do digital, conheceu o Instagram, conheceu o TikTok e conheceu o Kawaii. A gente conhecia de nome, mas de usar a ferramenta quase nunca. E ela cresceu por quê? Porque se tornou uma resolução de problemas, né? No qual você pega o jurídico, o ADM financeiro, o contábil, e hoje eu, graças a Deus, fechei mais uma parceria com o pessoal do digital, e você vai me ajudar também nisso, viu, amiga? Parte gráfica, de conteúdo, eu sei que você tem uma inteligência vasta, né, uma sabedoria, umas conexões, né, para caminhar junto, para que nós levemos para as pessoas que mais precisam, né, que estão vulneráveis nessa linha, né, do conhecimento, na linha de não aceitação, muitas das vezes, na linha de não adaptabilidade com as regras estatais, não perecer por falta de conhecimento. Então a nossa parte será cumprida fielmente na busca do propósito, na busca do transbordo e na feitura ou confeitura, né, que é um atuar em conjunto, né, dessa sucessão, dessa multiplicação de outras mentes que também semeiam sementes frutíferas. Bora, tamo junto, vamos transformar e performar também. E é isso, quando você semeia, é promessa, né? Você colhe 10, 60 ou 100 por um. E quando você tem um talento, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Tem uma parábola que Jesus diz que ele deu talentos para algumas pessoas. Para um ele deu 1, para outro ele deu, se eu não me engano, foram 5 ou 6, para outro ele deu 10. O que recebeu um talento foi lá e enterrou esse talento. Talento significava dinheiro, tá? O nome do dinheiro é talento. Então eu quero que você preste muita atenção. Você que acha que prosperidade não tem nada a ver com vida cristã,
ouvida com Deus, tá bom? Que acha que rico não vai para o céu. Então, o que recebeu um talento, ele foi lá e enterrou, escondeu. E os outros que receberam mais, o que eles fizeram? Multiplicaram o talento que recebeu. Então, o que é que Jesus fez, falou que foi feito com aquele que enterrou o seu talento? Ele foi retirado e dado para aqueles que estavam multiplicando. Porque quando Deus precisasse, quando Jesus precisasse, ele ia buscar quem? Os multiplicadores. Multiplicadores de talentos, multiplicadores de autoconhecimento, multiplicadores de autogoverno, multiplicadores de rompimento de correntes que te aprisionam, a crenças limitantes do seu passado, que te dizia que dinheiro é sujo, que você colocou na tua mente e que tua mente afasta a prosperidade material de você, porque você entende que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é sujo, que você coloca essa desculpa esfarrapada da sua preguiça em falar para as pessoas que você não faz porque rico não vai para o céu. Eu ouvi isso nos comentários que me fizeram. Que um dia eu ia perder tudo que eu tenho e que eu ia ver o que era importante na minha vida. Será que Davi precisou perder tudo para que Deus o escolhesse? Não, escolheu antes. Ele perdeu depois porque ele pecou. Mas depois Deus restituiu. Outra pessoa que eles falaram lá, veja a história de Jó. Jó ficou ali firme, mesmo no propósito, mesmo recebendo tudo de Deus, e perdeu tudo, e isso, e aquilo, e bababá, mas depois que tudo aconteceu, Deus restituiu a ele 2 vezes mais. Então, criatura, vai ser próspera. Eu nunca vi momento tão necessário que as pessoas prosperem em todas as áreas da sua vida. Para que as pessoas possam ajudar outras pessoas. Trazer outras pessoas daquele fundo do precipício que talvez eles estejam. Eu nem chamo fundo de poço. Jó foi o homem mais rico do Oriente. Exatamente isso. Exatamente isso. Ele era, se eu não me engano, da Etiópia. Se não for, salvo engano, ele era da Etiópia. E Deus restituiu. Deus só não tocou em quem? Quando Deus falou para ele assim, só não toque na alma. E por que Deus não... Por que o diabo também não pôde tocar na mulher de Jó? Porque quando você casa, você se torna um. É por isso que ela não morreu. Porque também era a alma de Jó. Porque Jó era próspero no casamento, porque ele era fiel. Então a mulher dele se beneficiou da prosperidade dele, da fidelidade dele, de estar apenas com ela, casado com ela, ter constituído uma família com ela e ser próspero dentro da sua família, como homem que deve ser dentro de uma família. Então, o diabo também não pôde tocar na mulher de Jó. Não pôde. Porque ela era ele. Eles eram um só corpo. E sendo um só corpo, ele também não poderia tocar nela, porque ele era próspero com Deus em relacionamento, além de todas as outras coisas. E Deus restituiu a ele 2 vezes mais. Então, sim, a prosperidade você precisa para ajudar pessoas. Você precisa, se acontece uma situação como aconteceu no Rio Grande do Sul, que você pegue o seu helicóptero, o seu jatinho particular, que você vá lá, compre terrenos, construa casas para as pessoas que ficaram sem nada, que você construa abrigo, que você possa colocar pessoas para cuidar de pessoas, pessoas para cuidarem de crianças, pessoas para cuidarem de animais. Você precisa ser próspero, porque Deus precisa contar com você. Em alguma coisa ele precisa contar com você. E ele tem podido contar com você com essa mentalidade de escassez de que forma? Como é que ele vai poder contar com você? Ah, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Mas Deus não pode contar com você. Porque você vai dar desculpa de condição. Ah, Senhor, eu só vou levar um saquinho de arroz, porque se eu levar mais vai faltar na minha casa. Olha a mentalidade que você tem e você fala que você é mulher e homem de Deus. Eu não estou dizendo aqui em nenhum momento que você tem que ter amor ao dinheiro. Você tem que ser servo. Ele tem que ser o seu senhor. Não pode ser o seu senhor. Você é o senhor
do dinheiro que você tem. Tanto que quando você tiver muito, coloque na mão de outra pessoa que está acostumado para cuidar. Contrate alguém para fazer isso para você. Porque a gente é muito dos burrinhos. Porque eu duvido aqui quantas pessoas aqui já não teve que pagar cartão de crédito que estourou mais de 3, 4, 5, 10 vezes. Porque a gente pega um cartão de crédito de dinheiro que não é nosso para comprar nem o que a gente nem precisa. Né? Então, isso é uma mentalidade de escassez. Você pegou um dinheiro que não é seu, gente. Quando eu aprendi isso, eu quebrei tudo. Simples assim. Simples assim. Ah, é um demônio. É o demônio da sua falta de controle, da sua falta de responsabilidade. Esse é o demônio que tem aí dentro de você. Falta de responsabilidade. Eu gostei muito daquele Carlinhos Maia, que as pessoas entraram no Instagram dele e estavam cobrando ele o que é que ele estava fazendo para o Rio Grande do Sul. Ele respondeu: eu vou fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser e se eu quiser. Cobrar, você vai cobrar do governo. Eu faço porque eu quero fazer. Porque eu sou próximo, porque eu tenho dinheiro, porque eu vou fazer. E não porque você está me cobrando. Então você tem que ser assim. Homem de Deus, mulher de Deus, você tem que ser assim. A hora que acontecer uma situação dessa, você já levanta e fala: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu sabia que o Senhor me prosperou, me colocou conhecimento, me colocou tanta coisa no meu coração para fazer pelos meus irmãos. E o Senhor me ajudou a prosperar no meu trabalho, naquilo que eu me dediquei, naquilo que eu coloquei forças, que eu empreendi forças, que eu mentalizei, que eu realizei de sonhos. O Senhor fez tudo isso para que quando o Senhor precisasse, eu pudesse dizer: eis-me aqui. Não tivesse apego a nada. Nenhum avião, nenhum helicóptero, nenhum barco, nenhum jet ski. Colocasse tudo dentro da água e não estava nem aí. Nem aí, porque muita gente já chegou lá agora, depois que tudo não precisa mais pisar na água, para fazer política. Para fazer política. Mas hoje, tanto a gente aqui, graças à internet, quanto Deus, sabe com quem ele contou para o resgate dos filhos dele. Ele sabe com quem ele contou. Então, vocês fiquem tranquilos em relação a isso. Eles sabem quem ele chamou. E ele não chamou ninguém que não fosse próspero. Para poder fazer toda essa implantação. Até porque a gente não saberia. Lá na plataforma você vê um lugar, logística aérea. Ele transformou tudo. As carretas como saem, a logística em qual ponto de arrecadação lá vai receber, o que vai separado, os locais lá, roupas de criança, tudo que é para criança, tudo que é para animal, tudo que é para mulher, tudo certinho, tudo separadinho, para chegar lá já com tudo formado, para as pessoas que vão receber lá possam ter mais agilidade na hora de doar. Então, gente, isso é prosperidade. Isso é prosperidade de coração, de mente, de conexão com o Pai que você tem. Isso é prosperidade de você entender a sua natureza de filho e não só mais de servo. Você é herdeiro daquele que tudo fez, que tudo criou com a própria voz. Faça, ele não fez mais nada. Ele só disse faça. Então ele te deu acesso a tudo porque ele mandou você governar. Então aí eu fico perguntando, quanto tempo ainda você vai esperar? Eu esperei 50 anos. Eu esperei 50, porque eu tenho 54. Há 4 anos eu venho buscando essa situação. Há 2 anos, de uma forma mais contundente. Mas eu esperei 50. Será que você, com todas as lives que você vê, tantas pessoas na internet te ensinando, tanta gente falando de livros, tanta gente fazendo imersões, tantas pessoas buscando o conhecimento, será que você, com tudo isso, vai ter que esperar 50 anos como eu tive que fazer? Como eu fiz? Não faz. Caraca, Elci. Caraca, na verdade, assim, que história. Porque, assim, ó, muitas das vezes a gente acredita, né, que, já não é para mim esse chamado, já não dou conta, será, meu Deus, que, né, enfim, é meu propósito de vida. E quando a gente vê gente que transforma, que busca, que tem pujança, intrepidez, agora eu lembrei da palavra, intrepidez, que é força, energia para transformar,
Não importa a idade, não importa o lugar, não importa a origem, não importa a cor de pele. Isso de fato, assim, vai ao encontro daquilo que é nosso chamado pelo Pai. Nossa, e o Paulo Roberto, ele tá inspirado hoje. Caramba, ele me coloca aqui, ó. A gente não vai terminar a live hoje, tá? Pelo amor de Deus. Nos ajuda. Ó, ele colocou: José saiu do fundo do poço para ser governador do Egito e abençoou seus irmãos. E de fato, da prisão, né? Então, assim, a gente imagina que teve toda uma história, que foi expulso, né? Enfim, ficou, acho que 13, 14 anos preso, né? Passou lá pela tentação da mulher do faraó, né? Enfim, e depois se tornou governador do Egito para que, através da vida dele, abençoou o seu povo. E isso, como você disse, Elcio, vai muito de encontro, né? Você fala, poxa, até quando a gente vai acreditar nesses falsetes, nessas mentirinhas? Até quando você vai, sabe, deixar de olhar, de tirar os véus do rosto? Né? Se ainda tiver, bate a cabeça na parede, vê se sente alguma coisa, né? Passa a cara no asfalto, vê se sente alguma coisa, porque não dá para uma geração como a nossa, que tem o acesso à informação a um alcance de um Google, de um clique, que tem internet gratuita, talvez não nos rincões do país, mas nas grandes capitais, inclusive em praças públicas, em bibliotecas, em bares, restaurantes, padarias. Né? Inclusive teve uma live que deu falha na internet do meu escritório e eu fui para a padaria vizinha. Moça, posso usar? Posso? Qual que é a senha do Wi-Fi? Vamos fazer. Vamos, sabe? Vamos ser a resolução de problemas e não criar um mais ou muitas das vezes lamuriar e reclamar daquilo que nos falta. Agradecemos, pois, aquilo que temos: inteligência, saúde, braços, pernas, boca, dente, né? Todos os nossos órgãos, a nossa fisiologia, mas estar à tua, o chamado é para ti, a tua, né, energia, a tua vida está a serviço do que ou de quem? Está em busca da prosperidade? Está em busca da sabedoria? Você ainda acha, depois dessa live, que a prosperidade é pecado? De verdade. Se ainda achar, pode, né? Com perdão da palavra, mas de fato, eu acredito que De pecador. a mensagem foi passada, tá, Elci? E assim, meu, obviamente, sabe, pra gente é muito engrandecedor. E há pouquíssimos dias, né, meses atrás, você imaginar que, né, alguém que não vinha das grandes mídias, que não tem uma família de alto renome, que não pertence às castas dos palácios de mármore, poder estar compartilhando a vivência, o conhecimento e muitas das vezes, né, levando essa expansão mental para verdadeiramente transformar a vida das pessoas, para verdadeiramente cumprir o propósito daquilo que foi chamado, né? Eu acredito que estamos vivendo sim, né, o extraordinário na vida e levando essa vivência para a vida das pessoas que andam conosco, daqueles que nos acompanham e que sejamos, pois, essa sementeira frutífera para que outras pessoas também entrem no movimento, para que também transformem as suas vidas, para que num futuro muito próximo e seja próspero. Tamo junto? Tamo junto até depois do fim. Amém! E ele falando, né, que José foi jogado, saiu do ser pecador. E José foi jogado lá por conta de um sonho. E José virou governador porque ele nunca perdeu esse sonho. Então ele sempre veio com esse sonho. Ele podia estar como governante, ele podia estar como uma pessoa que estava ali na casa de Potifar cuidando dos jardins primeiro, ele podia ser uma pessoa que estava na prisão, tendo sido jogado e injustiçado na prisão, mas o sonho que ele tinha, o sonho, a promessa que Deus trouxe para ele nunca deixou para trás. Ele foi jogado no poço, mas a promessa dele, que Deus mostrou para ele em sonho, que pessoas iriam se curvar diante dele, estava dentro dele. E ele sabia em quem ele cria. Ele sabia em quem ele poderia se buscar e se apoiar durante todo o tempo que Deus
permitisse toda uma situação, para que ele chegasse lá. E vou falar para você, quanto mais você é próspero, mais problemas você tem. Porque José sentou na cadeira e veio 7 anos de escassez. Então você tem que saber disso também. Com a sua prosperidade, os problemas vão ser maiores para você resolver. Porque Deus vai contar com você para isso. Assim como ele contou com tanta gente para ir para o Rio Grande do Sul. Assim como ele conta com você aí na sua casa, para você transformar a sua casa numa igreja, num altar, você louvar, glorificar, agradecer a Deus todos os dias, você transformar a sua família em uma igreja onde vocês possam conversar, trazer o Deus que está dentro de você para dentro da sua casa, para a mente do seu relacionamento, para tudo que você for fazer, que você leve Deus junto com você. Porque ele sempre vai querer, ele sempre está com você, mas ele nunca vai se intrometer. Ele é um gentleman. Jamais ele vai se intrometer na sua vida se você não quiser. Mas se você quiser, minha amiga, meu amigo, posso falar para você? Você vai abrir mares. Você vai fazer sol parar. Você vai fazer exército de ossos secos se levantar para lutar junto com você. E isso é só para quem é próspero da palavra, próspero na mente, no coração, tem coração ensinável e que quer sempre saber mais, tanto a respeito de Deus, para você ter sabedoria na aplicação do conhecimento que você teve, como o Jardel nos ensinou. Então, Jardel, quero te agradecer demais por você ter aceito aí o meu convite. Quero fazer mais lives com você, porque a gente tem, desde o dia que nós nos encontramos na primeira vez na imersão, nós tivemos essa empatia, né? A gente gostou bastante de conversar um com o outro, tivemos outras pessoas junto com a gente, a Gláucia, o Rondinelli, né? Que ficou tanto ali junto com a gente e que nos ensinam, que nos trazem tanta coisa boa, né? Tanto conhecimento que acaba se tornando sabedoria, que a gente sai a praticar por esse mundo. Então eu quero te agradecer demais por você ter tido essa generosidade. Porque uma pessoa generosa, para mim, é uma pessoa que transforma. Moisés, muito obrigada. Moisés. E pode se despedir. Depois eu vou deixar o meu beijo com você, para depois que eu terminar, ele termina o tchau dele, eu já fico aqui. Um grande beijo para você. Um beijo enorme, Elci, é de um carinho imenso. Para mim é um motivo de muita honra. Fico até emocionado, porque é a gente entender que a nossa vida e a nossa semente está sempre a serviço de outras vidas, de transformação, que é uma busca contínua, que nos tornamos imparáveis porque buscamos viver o nosso propósito todo dia. Eu, de fato, tenho muito que agradecer, sabe? Foi um pessoal ali, foi uma transformação verdadeira na vida, sabe? Eu posso dizer que foi um antes e um depois, né? E, de fato, a gente tá vivendo isso todos os dias, né? As lives, né, têm nos direcionado muito, as pessoas que nos acompanham, né? Com as palavras, com o tempo, ali, com o carinho que nos é dado. É óbvio que não se trata, talvez, do Jardel ou da Elce, mas de sermos instrumentos de transformação, né? De sermos filhos que levam filhos para o Pai. Então, quando a gente vive isso, experimenta essa experiência na vida, nos tornamos invencíveis, nos tornamos imparáveis, nos tornamos verdadeiramente humanos, para que possamos carregar, né, e cheio dessa vontade e dessa sabedoria, né, transformar a vida das outras pessoas. Muito obrigado. Estou aberto, né, a outras lives. Eu fico muito emocionado porque de fato impacta a vida da gente, sabe, amiga? E quando a gente entende que estamos vivendo o extraordinário aqui, cara, é surreal. É Surreal, pessoal. surreal, extraordinário. Cara, como, sabe, você fala, meu, foi algumas chaves, né? Porque você já vivia na tua individualidade, você não tinha esse movimento. E hoje, conectado aí com essas pessoas, verdadeiramente a gente sabe que o movimento só tende a crescer,
a multiplicar, a transformar. E eu tenho certeza, minha amiga, que em pouquíssimo pouco tempo teremos vidas restauradas, empresas restauradas, casamentos restaurados, filhos restaurados, né? E seremos, pois, a imagem verdadeira e semelhança do Pai aqui, para que possamos iluminar a cada dia mais vidas. Tamo junto até depois do fim. Fica E com você, Deus. e Obrigado. você não esqueça, você é sacerdote e você é reinante. Nunca se esqueça disso. O sacerdote é aquele que representa Deus. E o reinante é o que tem autoridade nessa terra para falar em nome de Jesus. Então fale em nome dele, repreenda em nome dele, cure em nome dele, leve transformação em nome dele. Faça isso. Faça por você, faça pelas pessoas que te cercam. E mais uma vez, muito obrigada. E uma boa noite para todo mundo.